Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver, baseado na diversidade de culturas, número expressivo de pequenas e médias propriedades e boa infraestrutura, o agronegócio de São Paulo mostra força. Segundo no ranking nacional, o agro paulista bateu recorde de exportação no ano passado. Maior exportador e produtor de soja do mundo, o Brasil deverá colher outra grande safra este ano. O Agrocultura mostra que a soja é plantada hoje em quase todo o país e até mesmo em locais inesperados. E veja também, Tecnoagro da Fundação Chapadão vai mostrar avanços da tecnologia agrícola em sementes, plantios e máquinas no Mato Grosso do Sul. Caso da vaca louca no Pará preocupa produtores dos estados com grandes rebanhos de bovinos. E ainda, a previsão do tempo para o campo em todo o país. O Agrocultura está começando. Apesar do território relativamente pequeno, São Paulo é o segundo no ranking do agronegócio brasileiro. O estado bateu recorde de exportação no ano passado. Um dos principais motivos apontados para esse sucesso é a diversidade da agricultura paulista. Em 2022, o agro paulista exportou quase 26 bilhões de dólares, 36% a mais que no ano anterior. Com importações de 5 bilhões de dólares, o superávit do estado ultrapassou 20 bilhões de dólares. Um dos trunfos para esse resultado foi a diversidade da produção agrícola de São Paulo, ancorada em várias culturas e não apenas em uma ou duas. Em 2022, o principal grupo de exportação do agro paulista foi o sucro alcooleiro. Em seguida, vem o setor de carnes, o complexo de soja, produtos florestais como celulose e papel, e suco de laranja e outras frutas. Já o grupo de café, tradicional nas exportações paulistas, aparece na 6ª colocação. São Paulo é uma nação, né? Se fosse uma economia, o estado de São Paulo seria a 21ª, o primeiro país do mundo, né? E também nós temos uma variedade de produtores também muito grande, né? Nós temos aí hoje 408 mil produtores aproximadamente, por volta de 190 mil são pequenos e médios, com até 22 hectares. Então, isso também agrega muito a essa grande diversificação. Além da diversificação, a infraestrutura, também fundamental para os bons resultados do agronegócio, vem de muito tempo no estado. São Paulo foi expoente no ciclo econômico do café, que teve sua grande força entre 1800 e a década de 1920. A partir da indústria cafeeira, foi criada boa parte da infraestrutura paulista, que chegou até os dias de hoje. Cidades e uma rede de vias terrestres surgiram ao longo das ferrovias que cortavam o estado e levavam o café para ser exportado pelo Porto de Santos. De onde que veio essa malha ferroviária? Veio justamente da produção do café. A indústria paulista, ela nasce nos trilhos abertos justamente pela produção cafeeira. Essa industrialização, essa diversificação com uma maior geração de renda permitiu, com a infraestrutura presente, que outras culturas também se viabilizassem. Um dos destaques do agro paulista é a produção de cítricos, em especial da laranja. O estado é referência mundial no setor e mostra como a tecnologia e o apoio especializado podem alavancar a produção. Fomos para Aguaí, a 190 quilômetros da capital, visitar a fazenda de Antônio. Sua família está há 3 gerações na região, sempre trabalhando com a citricultura. A citricultura, na época do meu avô, vamos falar, você tinha as 300 plantas por hectare, né? Era um adensamento mais ou menos em torno de 8x4, então cabia 300 plantas por hectare. Meu pai veio para cá, daí começou a adaptar, adensar um pouco mais, veio para 400 plantas por hectare e com a vinda minha junto com a família, a gente fomos atrás de buscando as novas tecnologias, novos cavalos, né? Plantas mais resistentes, né? E assim a gente pegou, veio hoje, nós estamos com 700 plantas por hectare. Antônio envia parte de suas laranjas para a fabricação de sucos, mas a maior parte é para frutas de mesa. Por isso,
toda a colheita é manual. A citricultura é uma cultura que gera o maior número de empregos por hectare e que gera emprego. Então, o que é? Onde tem citricultura no município tem renda. E é interessante o que é. Então, com o adensamento dessas plantas, né, e a gente buscando as novas tecnologias de buscar plantas menores, né, com porta-enxertos menores, para não usar o uso de escada, e a gente também conduz com poda, essas coisas, para manter as plantas baixas e usar quanto menos a escada a gente usar para ter a questão da colheita, né? No caso da fruta de mesa, no caso, a colheita é manual, não tem máquina nenhuma para colher por enquanto ainda. Na indústria já estão em teste, né, para fazer suco, a fruta que não existe tanto da casca, né? Então já tem máquina já para colher a colheita mecanizada para a indústria de suco. Antônio e outros produtores de cítricos contam com o apoio especializado de entidades como o IAC, o Instituto Agronômico de São Paulo, o centro de pesquisa agrícola mais antigo do Brasil. Foi fundado por Dom Pedro II em 1887. Plantas melhoradas geneticamente, combate a pragas e doenças e boas práticas. São muitos os conhecimentos trocados com essa parceria. A gente tem, né, o IAC, que está sempre do lado do produtor, né, trazendo novas tecnologias, com novos portas-enxertos, novas variedades. E assim, você coloca um teste para você colocar no campo e ver um resultado de uma planta até ela virar comercial, essa fruta, demora muito, né? No caso, o IAC, ele trouxe a IAC Maria, né? Uma tangerina que era resistente a uma doença preocupante nessa tangerina, que é alternária e alternata. E assim como os outros setores do agro paulista, a citricultura teve uma melhora nos números no último ano. Um dos maiores concorrentes do Brasil na citricultura, em especial para a produção de sucos, são os Estados Unidos. Mas por lá, a safra foi baixíssima, por causa de problemas climáticos e do greening. E quem se beneficiou foram os brasileiros. Com toda essa rede, foi possível segurar a produção e aproveitar a alta do preço. De longe, os principais pomares do país estão justamente aqui no estado de São Paulo. Então, você tem uma demanda lá fora, temos um grande produtor, que é o estado de São Paulo, que consegue atender essa lacuna. Isso é benéfico, sem dúvida alguma, não apenas para a indústria, para os citricultores, mas para todo o estado. Para manter o bom momento, mesmo se a situação internacional se estabilizar e os preços não continuarem tão altos, a chave está, mais uma vez, na infraestrutura. E aí entra a conectividade. No campo e na vida do produtor, a digitalização é uma necessidade cada vez mais urgente. Nós estamos digitalizando a secretaria em 100% e nós vamos digitalizar o campo de uma maneira geral. Nós precisamos ajudar o pequenininho, o médio, a se modernizarem, a entrarem nas novidades do mundo, né? Vamos modernizar as casas de agricultura, vamos fazer com que elas funcionem como um poupa-tempo rural. O produtor precisa entrar e sair da casa de agricultura com a vida resolvida. Nós precisamos fazer com que as coisas aconteçam rapidamente, facilitar a vida das pessoas. Veja a seguir no Agrocultura. Caso da vaca louca no Pará deixa mercado de carne em expectativa e produtores preocupados. Vem aí o Tecnoagro da Fundação Chapadão no Mato Grosso do Sul, com os avanços da tecnologia agrícola em sementes, plantio e equipamentos. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Faltam menos de 10 dias para a Tecnoagro, feira de tecnologia agrícola promovida pela Fundação Chapadão em Mato Grosso do Sul. A Tecnoagro 2023 ocorre de 14 a 16 de março próximos. Trata-se da maior feira tecnológica do norte e nordeste de Mato Grosso do Sul, atingindo ainda o sul de Mato Grosso e o sudeste de Goiás. Os produtores técnicos, consultores, gerentes de fazendas e universitários terão mais uma vez a oportunidade para conhecerem as tecnologias atuais em culturas de verão, de inverno, máquinas,
equipamentos e serviços ao agro. A Fundação Chapadão, promotora da Tecnoagro, informou que neste ano de 2023 bateu o recorde do número de empresas participantes do evento, o que indica ainda o maior público da série, que teve início há 25 anos em Chapadão do Sul. Os preparativos tiveram início ainda no ano passado, com o plantio e tratos culturais dos campos demonstrativos das empresas parceiras da Fundação em seus terrenos para estandes. E veja agora outras notícias do campo. O caso da vaca louca no Pará preocupa outros estados produtores, como Goiás, o segundo do país na pecuária de corte. Veja na reportagem da TV Brasil Central. Especialistas de mercado se mostram preocupados com a paralisação da exportação da carne. O animal foi encontrado morto em uma propriedade rural no estado do Pará. Trata-se de um boi de 9 anos. A suspeita é de que seja um caso atípico da doença da vaca louca. Por conta disso, estados brasileiros entraram em alerta com medo de um possível surto da doença. Goiás é detentor do segundo maior rebanho bovino do Brasil, com mais de 24,2 milhões de cabeças, segundo pesquisa divulgada pelo IBGE no ano passado. Mas o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento garante: não é motivo para alarde. Os exames serão feitos num laboratório no Canadá e retornando esses exames, que nós achamos sim que será um caso atípico, logo aí retornarão as exportações aí de carne bovina do nosso país. Ele explica que a suspensão da exportação da carne bovina para a China é um processo necessário no momento em que os produtores podem se tranquilizar quanto aos impactos da paralisação. A gente quer transmitir aos produtores que tenham calma, tranquilidade, porque a questão de cessar as exportações é uma questão automática, né, e uma medida que tem que ser tomada. A doença da vaca louca surgiu na década de 80 na Europa. Fernando Borges é médico veterinário e agente da Agrodefesa de Goiás. Ele conta o que o estado tem feito para a prevenção. Detecção de casos suspeitos de animais com sintomatologia nervosa a campo, né? Atendimento a notificações de produtores que detectam esses animais em seus rebanhos e nos comunicam. A gente coleta material e encaminha isso para diagnóstico. Entendo o diagnóstico negativo para a raiva, que é a principal doença nervosa que nós tratamos diariamente. Em bovinos de acima de 24 meses de idade, esse material é encaminhado para um laboratório no Pernambuco, do Ministério da Agricultura, para fazer o diagnóstico diferencial com o mal da vaca louca. E agora vamos saber a previsão do tempo para as lavouras com Stael Cias, da Metsul Meteorologia, especialmente para o Agrocultura. Olá, você que nos acompanha nesta edição do Agrocultura. Perspectiva para o mês de março, mês de transição, que já marca a chegada do outono e faz parte do trimestre oficial do outono. É março, abril e maio. Olha só, aqui é o campo de chuva, a gente tem em amarelo a chuva abaixo da média, pegando parte do Paraná, Santa Catarina, especialmente o Rio Grande do Sul, onde já são mais de 300 cidades em situação de emergência devido à estiagem. Por outro lado, ainda seguimos nesse padrão mais chuvoso, mais úmido, desde São Paulo até a parte do norte do país. A gente vê que a zona de convergência intertropical neste mês de março pode trazer volumes acima da média aqui entre o Maranhão, Rio Grande do Norte, Ceará, região do Piauí, parte também do Pará e Mato Grosso. Olha, as áreas do norte aqui com uma situação ainda de bastante chuva, mas entre Roraima, Amazonas e também Rondônia e Acre, volumes também um pouco mais abaixo do normal. Então chama atenção o Rio Grande do Sul, apesar deste cenário em geral de chuva abaixo da média, não quer dizer que vai parar de chover. A gente tem uma distribuição da chuva que deverá ficar ainda abaixo da média, mas já nesta próxima semana tem bastante chuva, que começou já entre o sábado e o domingo e tende a seguir ainda nos próximos dias da semana, pelo menos até a quarta-feira, com mais pancadas de chuva aqui no Rio Grande do Sul, entre Santa Catarina e Paraná também. Há ainda a possibilidade de alguns temporais isolados, norte do Rio Grande do Sul com mais chuva em comparação a outras regiões, agora neste começo de semana. A gente vê essa redução aqui entre Minas Gerais, Bahia, parte do Nordeste, também Espírito Santo. A tendência é de que nós tenhamos as pancadas de chuva acontecendo aqui, mas
com a umidade da Amazônia já se distribuindo mais pelo território nacional, o tempo já não fica tão fechado e com chuva tão abrangente e persistente como vinha acontecendo, e é típico acontecer nos meses de verão entre o centro-oeste e o sudeste brasileiro, mas segue bastante umidade, especialmente entre Mato Grosso, Tocantins, aqui na região do Mato Piba de uma forma geral, e ainda com risco de temporais. Trouxe ainda a previsão para os próximos 45 dias em Não Me Toque, no norte do Rio Grande do Sul, para mostrar que a gente tem essa primeira metade aqui do mês de março, e aqui o mês de abril. Essas torres aqui mostram a chuva. Então, essa primeira metade do mês de março com mais chuva na região, mas vejam que o quadro de estiagem no mês de abril ainda tende a se manter em parte do território gaúcho. E veja a seguir no Agrocultura. A soja impulsionou o agronegócio brasileiro e se tornou a rainha das commodities agrícolas. Hoje está espalhada pelo país e quem não plantava, quer plantar. Nós voltamos já. O Brasil é o maior produtor e exportador de uma das principais commodities do mundo, a soja. Este ano, o país deve colher mais uma safra recorde do grão. Hoje, a soja é plantada em quase todo o país, até mesmo em locais inesperados, como mostra o repórter Bruno Faustino. Não há como negar, o sucesso do agronegócio brasileiro mundo afora se deve à soja. Esse grãozinho aí lidera o ranking das exportações brasileiras. Somente no ano passado foram enviadas quase 79 milhões de toneladas de soja para fora do país. O principal destino, a China, que responde por 68% das exportações brasileiras de soja. Somos atualmente o maior produtor e exportador de soja do mundo, graças ao Mato Grosso. A soja se adaptou muito bem ao Brasil, ao clima, principalmente ao clima que nós temos. Há exemplo aí que há poucos anos atrás, aí 3, 4 décadas, achava que o cerrado brasileiro ela não comportaria, e hoje temos aí esse espetáculo de produção no Brasil todo, sem dúvida nenhuma. E as principais regiões produtoras hoje do país, com certeza, Mato Grosso sempre com grande destaque, sem dúvida nenhuma, produzindo aí sempre em torno de 28%, às vezes até 30%, tanto da soja como do milho. Em segunda safra, provavelmente o milho dizer onde vem com destaque, mas sempre trazendo o Rio Grande do Sul, o Paraná, que são nossos estados pai, o nosso estado mãe, onde a grande maioria do produtor de soja saiu desses estados, migrando. Temos como Goiás também, Mato Grosso do Sul, enfim, Minas Gerais, enfim, todos os próprios estados brasileiros hoje que temos o plantio de soja. Somente o Paraná deve colher mais de 20 milhões de toneladas na atual safra, o que representa 14% do total da produção nacional. A soja é fonte de renda para muitas famílias. A minha história é longa, começou no Rio Grande do Sul. E daí depois que eu saí de lá, aí trabalhamos mais 2 anos na agricultura lá e inventamos de vir aqui para o meio do mato. E fomos começando a plantar, o que nós era acostumados a plantar no Rio Grande, milho, feijão, mandioca, e aí o soja já estava plantando lá, né? Aí comecei a plantar aí, a turma me chamou de louco. Não, aqui não dá soja, essas terras aí não dá soja. Eu digo, como que não dá? Tem que plantar para dar. E aí plantamos e começou a produzir. E estamos aí, plantamos até hoje. Hoje a soja é o carro-chefe da propriedade. Hoje o carro-chefe é a soja. É como diz o ditado, plantando dá. Tudo o que planta dá. O grande trunfo do sucesso da produção brasileira de soja é a chuva no momento certo. Por isso, muitos produtores têm instalado estações meteorológicas nas propriedades para obter informações importantes sobre a quantidade de chuva e a previsão do tempo para as próximas semanas, possibilitando assim ajustes na hora do plantio ou da colheita. Hoje a gente tem uma capacidade de colheita bastante grande, né? O produtor tem uma capacidade de colheita, as máquinas evoluíram, mas existe a preocupação da chuva. E a gente preocupa com 2 fatores. Um é colher o soja e o outro é iniciar com a segunda safra. Então, a safra tem que ser plantada dentro do mês de fevereiro, a segunda safra nossa, o milho, mais expressivo o milho.
e a gente vem desenvolvendo a colheita. Então existe a preocupação sim do produtor para com o clima. A gente tem tido uma precipitação elevada nessa época do ano, é comum para nós. Como a gente teve lá no início da safra, nos meses de outubro, novembro, poucas chuvas, e a gente costuma dizer que no Mato Grosso a gente tem a quantidade de milímetros que são a precipitação do ano, que elas acontecem. Então existe a preocupação agora para com a colheita, mas ela vem se desenvolvendo bem, inclusive desenvolvendo bem com uma perspectiva de produtividade alta por parte do produtor. Então o produtor deve sim ter uma boa safra para esse ano, é o que está mostrando as condições das lavouras que se desenvolveram, porém agora a gente precisa colher isso e plantar a segunda safra. A gente tem previsões de chuva para os próximos dias, para a próxima quinzena, porém o produtor vem conseguindo desenvolver a sua colheita de forma satisfatória. Todo dia a gente ouve falar de um plantio experimental de soja aqui, ali, em todo canto, Brasil afora, há sempre uma lavoura experimental, até mesmo aqui no Espírito Santo. Olha só! Estamos em Montanha, no norte capixaba, e aí está o plantio de soja. A ideia é rotacionar e trazer uma nova opção de cultura para o estado, né? A soja era uma cultura que era plantada em todo o Brasil, menos no Espírito Santo. Então por que não aqui? Então a gente procurou fazer de uma forma sustentável, de uma forma economicamente viável. Então nós fizemos todo o dever de casa através de pessoas capacitadas. Então o sucesso dessa lavoura, sem sombra de dúvida, é um subproduto da dedicação dos nossos colaboradores, da dedicação da nossa gerência. E com a certeza que isso aqui é o passo inicial para outras pessoas fazerem ainda melhor lá na frente. Essa é uma experiência inovadora e muito importante para o arranjo produtivo do Estado do Espírito Santo. Quer dizer, a produção de soja, né, atrelada a um polo importante que nós temos de aves aqui no Espírito Santo, que tem um consumo muito grande de soja e milho, otimiza essa relação entre as cadeias produtivas agroindustriais no Estado. E o que é mais importante, né, esta propriedade, só para dar um exemplo, gerava 7 empregos e com o empreendimento, com o investimento em soja, passou para 67 empregos. E em termos de inovação, a produtividade também aqui é cerca do dobro da nacional, né? Estivemos agora acompanhando o proprietário Vitor Alves, né? Que conduz esse plantio, e percebemos na prática, na colheita, na máquina, estamos até um pouco empoeirados aqui, né? A produtividade de cerca de 83, 80, 85 sacas por hectare, ante uma produtividade nacional que beira aí 48, 50 sacas. Então, assim, é motivo de a gente irradiar isso como um polo de conhecimento, né, como um polo de geração, de emprego, e isso também coloca o nosso estado, o estado do Espírito Santo, na rota das produções sustentáveis, né, com alta tecnologia e com geração de emprego. Hoje a gente tem 12 pivôs, né, destinados para milho, soja, sorgo, trigo, agora no inverno também vamos plantar pela primeira vez. Então isso mostra o potencial do estado em todas as culturas, saindo do arroz e feijão, do café, mamão, pimenta, mostrando que o Espírito Santo é um estado amplo, que está aberto aí para todas as culturas, basta se dedicar que vai dar certo. De fato é um impacto, né? Você olha para uma extensão como essa aqui, é plantio de soja aqui na montanha. Imagina que você vê essa situação lá no Centro-Oeste, no Grande Mato Grosso, como se fosse algo muito distante de nós. Mas com ciência, dedicação da família Alves aqui, você tem um trabalho resultado mesmo de colheita de soja aqui em montanha. Falei agora há pouco, é o Eldorado Capixaba, é aqui no Espírito Santo, aqui em montanha. E as expectativas da nossa safra aí 2023 é sempre a melhor possível. A expectativa do produtor é sempre aquela, o ano que vem vai ser melhor, sem dúvida nenhuma. E assim a gente espera. E 2023, o que está apontando aí essa colheita que está sendo realizada agora, um novo recorde aí, ultrapassando aí, acreditamos, a casa até dos 150 milhões de hectares dentro do país todo. Como temos ainda muito solo, muitas áreas hoje aí que é utilizado para pecuária, que são propícias a se fazer agricultura, temos aí com certeza uma chance de dobrar essa produção aí a nível de Brasil aí nos próximos 2 décadas, acreditamos no máximo. Por isso a importância dela para o Brasil e para o mundo. O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana a todos.